Glória a Deus. Aula 5, né? Nós estamos na quinta aula, vamos entrar no capítulo 6 de Gênesis, estudar sobre a vida de Noé. Pega papel, caneta, que vocês vão ouvir coisa hoje que vocês nunca ouviram. Quem leu a Bíblia semana passada? Aos crentes. Ela não leu? Aos crentes que não lê a Bíblia. Gente, tem que apanhar. Porque vocês estão estudando, vocês não estão lendo. Você tem que ler, porque tem capítulo aqui que a gente não vai ter tempo de ler inteiro, tem que ler. Abre lá, Gênesis 6. Hoje vai ser chapa quente, hein? A chapa vai ser quente hoje aqui. Essa mulher morena não é daqui. Não, mulher morena não é, não. É de Salgado, vó. Eu vou desmontar o microfone. Ó, Gênesis 6. Abre lá, vamos ler? Olha, gente, meu óculos, só pela graça. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. A pergunta que não quer calar. Quem eram esses filhos de Deus que tiveram relação com as filhas dos homens? Abra o microfone e faça o seu chutômetro à vontade. Filhos de Deus que tiveram filhos com as filhas dos homens. Quem que é esses filhos de Deus? Será que é anjo? Quem acha que é anjo? Os profetas? Profeta, o Alisson acha que é os profetas. Miele e o Luciano acham que é anjo. Mas anjo tem como ter relação sexual? Muta aí, Miele. Luciano. Um anjo tem como fazer filho? Se tem? Não sei, será que tem? Ó. Olha, eu acho que tem. Abre lá a tua Bíblia, Luciano. Em Gênesis. Deixa eu ver aqui. 18. Dê o título aí do capítulo 18. Quem que aparece para Abraão? Anjo. Anjo? Agora lê no versículo 8, Miele. O que os anjos fizeram? 18:8. Gênesis 18:8. E tomou, ai Jesus, e tomou monte de leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Os anjos comeram. Anjo come? Esses comem. Faz filho? Anjo é o quê, Luciano? Corpo, alma ou espírito? É um espírito. E espírito come? Então, nosso espírito se alimenta da palavra. Mas eu acho que nesse caso aí... Mas seu espírito faz filho? Espírito? É, o espírito. Faz, porque é tudo... Eu acho que sim. Pessoa, ó, o que é um anjo? Um anjo é um espírito. Espírito, você vê? Só se você for espiritual também. Mas o que um espírito, o que uma pessoa normal precisa para comer? Boca? Boca, língua, aparelho estômago, digestivo. tem que ter tudo, né? E quando a comida entra, o que ela tem que fazer?
Sai. Digestão. Tem que sair. Será que o anjo faz cocô? O espírito? Faz. Porque Faz. entrou comida nesses anjos, gente. Vou falar sério. Olha, o Aleph está rachando de rir. Anjo encarnado. Anjo encarnado, mas aí não é espírito, é carne. Anjo encarna? Encarna. Então, Encarna esse porque Fala, Lu. não teve aquela passagem de Sodoma e Gomorra? Os Ah, anjos foram lá? para ter Eles vieram- relação. Então, mas ele estava encarnado? Um Eu acho espírito? que Então, você acredita Homem em bem- encarnação? agora eu acredito. Ô, Luciana, eu vou te bater domingo de manhã, por causa disso, tá? Bom, primeiro, eram filhos de Deus. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos. Eram anjos? Eram anjos. Mas os anjos, eles têm o poder de criar, porque para eles fazer filho, eles precisavam ter sêmen. Todo mundo concorda? O anjo tem o poder de criar o sêmen? Sim ou não, Luciana? Se ele tem poder, É, para criar o sêmen. Porque se ele fez filho, nasceu com sêmen. Pode responder o que vier, irmão. Aqui é aula, aqui é o que tiver. eles é poderoso, né? Eu acho que sim. Eles têm poder, né? Fala assim comigo, Luciana, e todo mundo que está aí junto. Fala, os anjos Os anjos Os anjos não podem não Não podem criar nada. criar nada. nada. Sabe por quê? O anjo, ele não tem o poder criacional. Ele não é Deus. Se ele pudesse criar alguma coisa... Eu vou desmutar o microfone, tá, gente? Vou deixar mudinho, senão dá interferência aqui. Se o anjo pudesse criar alguma coisa, ele ia criar o quê? Dinossauro. Ele ia voltar lá e ele ia recriar o Éden. Então, por isso que ele não tem o poder de criar nada. Então, ele não tem o poder de criar o sêmen. Mas como que esses anjos aqui tiveram filhos e tiveram relação? Eu vou escrever aqui no chat para você escrever aí. O método... Deixa eu pôr aqui. Sucubus e incubus. Quem já ouviu falar sobre isso? Sucubus e incubus. Por que incubus? É a forma do anjo ter uma relação, colocar o sêmen na mulher. Entenda uma coisa, o anjo é espírito, ele não é corpo e ele não é alma, ele é espírito. E tudo que é espiritual não tem um poder de encarnar, de materializar. O que ele pode? Só tomar uma forma. O que os anjos faziam? Eles podiam tomar a forma de homem ou tomar a forma de mulher. Para quê? Para eles interagir com o mundo físico. Mas eles não podiam encarnar, eles não podiam materializar. Então, para eles ter acesso, eles tinham que o quê? Só tomar a forma. Como que eles fizeram isso? Como eles não podiam criar o sêmen para ter filhos, como que os anjos, esses são os anjos caídos, tá? Não são os anjos de Deus, são anjos caídos que caíram com Lúcifer. Como que esses anjos faziam para criar o sêmen? Primeiro, eles se transformavam numa mulher, tomavam forma de mulher e seduziam os homens. Para quê? Para ter relação sexual com esses homens. Nessa relação sexual com os homens, o que os homens iam fazer? Iam jogar esperma neles. Eles armazenavam esse esperma, esse sêmen, se transformavam em homens e jogavam esse sêmen que estava geneticamente transformado nas mulheres humanas. E aí nasciam o quê?
as anomalias, os gigantes, porque era um sêmen geneticamente modificado. Então, eles utilizavam esse método sucubus e incubus. Olha o japa está chegando. E eles tinham relações com as mulheres dessa forma. Quem já ouviu falar sobre isso? Ou quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Porque a gente olhar, dá a impressão que o anjo veio, encarnou e teve relação sexual. E não foi assim que aconteceu. Como que ele fez? Ele era espírito, pelo método sucubus e incubus, ele se transformava numa mulher, seduzia os homens, tinha relação com o homem, armazenava o sêmen, e aí, isso era os súcubus, né, ou sucubus, porque ele armazena. Aí ele se transformava num homem e depositava esse sêmen armazenado, que já estava geneticamente modificado, e tinha relação com as filhas dos homens, né, com as mulheres humanas. E aí nasciam que os gigantes, ou os néfilins, né, eram seres híbridos, com alteração genética. Então, fica aí para vocês entenderem como que os anjos, como que aconteceu lá com Abraão, quando eles também comeram, né, com Abraão. Eles também tiveram que fazer um processo aí para essa comida sair. Teve um processamento, teve um outro método aí, que eles tiveram que trabalhar, porque entrou a comida, eles comeram, eles aceitaram a oferta. Então, eles tiveram que achar alguma forma de colocar essa oferta para fora, né? Porque eles comeram, né? Existe uma linha teológica que acredita que foi o próprio Deus que desceu ali na terra. Aí, nessa parte, quando a gente acredita nessa teoria, nós falamos que a teofania é a própria manifestação de Deus, é quando Deus desce na terra. Eu, particularmente, eu acredito nisso, que existem situações que Deus desce na terra. A gente vai ver muito isso em Gênesis, né? Então, eu acredito, entra aí nos mistérios de Deus, nos processos de Deus, pode ser anjos de Deus. Eu acredito que pode ser uma manifestação do Pai, Filho e Espírito Santo, que eram 3 anjos falando com Abraão. Então, Deus tem os seus mistérios e as suas formas. Mas fica aí o aprendizado aí de Gênesis 6, de como os filhos de Deus tiveram relação com as filhas dos homens. Vamos lá, na nossa apostila. A Bíblia fala que quando isso acontece, o coração de Deus começa a pesar. Mas vamos observar o que realmente pesou o coração de Deus. O que vocês acham que... Oi, pode falar. No caso, os homens de Deus, eram os homens ou eram os anjos? Espera só um pouquinho que eu vou abrir a porta aqui, que eu estou trancada, então vou bater. Repete sua pergunta, Fran, por favor. Os homens de Deus, eram os homens ou eram os anjos? Aonde isso? E lá na parte de Abraão? Na parte pegou e falou que os anjos que se transformavam em mulher, essas coisas assim. Não, eram os homens de Deus. Esses anjos que se transformaram eram anjos caídos. Todos são anjos, esses aí de Noé são anjos caídos. Tudo quando leva a perversão são anjos caídos. Porque anjo de Deus não vai querer ter relação, porque sabe que é pecado. Mesmo sendo chamado de homens de Deus, eram os anjos? Não entendi, fala de novo. Cortou. Mesmo sendo chamados de homens de Deus, esses homens de Deus eram os anjos? Porque a tua Bíblia está homens de Deus? Está filhos de Deus. Mesmo sendo chamado filhos de Deus, eram os homens? Quando a Bíblia se refere a filhos de Deus, se fala que esses filhos de Deus são anjos.
tá? Porque Deus se refere aos anjos como os filhos. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala, lá em Jó, ela faz a menção disso, que Deus considera os seus anjos como filhos. Então, por isso que nós temos esse entendimento que eram os filhos de Deus. Em Jó, em Provérbios, também faz essas menções, né? O que vocês acham que levou Deus fazer o dilúvio? Você pode chutar aí, abrir o seu microfone e falar. O que será que pesou o coração de Deus que fez ele decidir fazer um dilúvio na Terra? Aí, gente. Falar? Pode falar. Fala, Wari. O que Deus quis fazer? Eu acho que porque Deus estava muito entristecido com o povo estava pecando demais. Pecado? Então ele quis fazer um limpa. Exatamente. Porque quanto mais perversidade sexual tiver na Terra, mais juízo Deus vai fazer nessa Terra. Por que que Deus fez o dilúvio? Para limpar, realmente. O dilúvio é uma limpeza. Vocês não vê nessas cidades, quando tem esses tsunamis, esses maremotos, essas catástrofes, observam as cidades que acontece isso. Santa Catarina, Haiti, África, China, Japão, Tóquio. Realmente são cidades que têm muita perversidade sexual, muita idolatria. E o que Deus faz? Faz alguns limpas. Todo dilúvio, toda catástrofe é um juízo de Deus. É a forma de Deus limpar o lugar. É a forma de Deus sentenciar. Por quê? Irmãos, entenda uma coisa. Uma pessoa endemoniada, em tudo que ela toca, se torna endemoniada. Uma cidade com perversão sexual, vamos supor, carnaval. Às vezes a gente acha que o carnaval é só ali na avenida. Mas não, aonde passa o povo pulando carnaval, contaminou o ambiente. Por quê? Eles estão endemoniados. Eles estão carregados. E aonde eles encostam, o que eles fazem, demônios são liberados naquele lugar. Por isso que a gente tem que viver em constante oração. Porque você não sabe onde você entra, você não sabe quem que sentou ali, você não sabe o que fizeram ali. Por isso que nós cristãos, a gente tem que observar onde a gente vai. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, eu posso ir para um motel com meu marido? Falei, não. Ah, mas é o meu marido. Então vai num hotel. Por quê? Motel é lugar de perversidade. É uma cama onde vai ter adultério, onde vai ter fornicação, onde vai ter imoralidade sexual. O que você vai fazer lá naquele altar de demônio? Ah, mas e no hotel? No hotel também acontece tanta coisa, mas no hotel dormem famílias. No hotel dormem pessoas de bem. Muito, muito difícil as pessoas usarem o hotel para fins ruins. Geralmente, as perversidade é aonde? É lá em motel, lugares escuros. Por isso que a gente tem que orar, tomar cuidado aonde a gente vai, porque são lugares endemoniados. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que pesou o coração de Deus. Gênesis 6, capítulo 6, versículos 5 e 6. Vamos ver por que Deus fez o dilúvio. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda imaginação de pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O que fez Deus arrepender de que pesou o coração de Deus? A maldade e os maus pensamentos. O mundo hoje está pior ou está igual ao de Noé? O que vocês acham? Pior?
Você acha que vai acabar com água ou com fogo? Fogo, porque a maldade aumentou. A perversidade, a gente vê coisa hoje que a gente até duvida se é verdade mesmo. Se aquilo não... é umas coisas absurdas. A violência. Isso nasce aonde? Nos pensamentos. Então, o juízo para esta era vai ser muito maior do que foi nos dias de Noé. Só que olha o que a Bíblia fala. Assim como nos dias de Noé, os homens casavam e se davam em casamento, assim vai ser quando voltar os filhos do homem. Então, o cenário está prontinho para Jesus voltar. O que significa dilúvio? O que significa dilúvio, Fran? Abre lá, Gênesis 6, 7. Gênesis 6, 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, dilúvio significa juízo, destruição. Diz, dilúvio é a chuva. Não. Para Deus, dilúvio é o quê? Juízo, destruição. Aí a Bíblia fala que nesses tempos tinha Noé, que era um homem que tinha algumas características que chamavam a atenção de Deus. Qual que é a primeira característica dele? Ele tinha graça. Gênesis 6, 8. Abre lá. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, ele era um homem que, quando as pessoas olhavam, tinha graça nele. Ou seja, a graça é visível no tempo da lei. As pessoas falam que o Antigo Testamento é o livro da lei. Não, é o livro também onde nós enxergamos a graça. Gênesis 6, 9. Ele era justo e reto em suas gerações. Ele andava com Deus. Então, ele tinha retidão, ele era um homem justo e era um homem que andava com Deus. O que é uma pessoa justa no conceito de vocês? Pode abrir o microfone e chutar. O que é um justo? Que anda de acordo com a palavra. Ô, menino de ouro. Romano 2,13. É o que anda de acordo com a palavra. Vamos ler lá? Romanos 2,13. O que é um justo? Vamos lá. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, para Deus, justo não é quem ouve, é quem pratica. Você vê que o mais importante de você ouvir é praticar? Mais importante que ouvir é praticar. Para quê? Para ser considerado justo. E é possível ser justo nessa geração? Será que dá? O Alice. Dá, mas é mais difícil, né? Sai dele. Sai, toda a carne. Abre lá, Salmo 37. Vamos ver como é ser justo nessa geração. Salmo 37, versículo 27. (37, 27). Olha só. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Então, é possível ser justo? É.
só você se apartar do mal, guardar a sua boca, você guardar os mandamentos do Senhor, você ser sábio, tudo isso é você praticar a justiça. Outra característica de Noé, ele andava com Deus. Tem como andar com Deus hoje? Sim ou não? Tem, né? Deuteronômio 8:6 fala isso. Como que a gente anda com Deus hoje? Ô, Fran, se eu te perguntar como que você anda com Deus, como que você vai falar que você anda com Deus? Com Deus? É. É fazendo a vontade dele, indo de acordo com a palavra, se achegando a ele. Deuteronômio 8:6, ó. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Como que você é justo hoje? Guardando a palavra. Por que que as pessoas não guardam a palavra? Porque elas não conhecem. Na hora de estudar, elas têm preguiça. Por isso que eles não guardam hoje. Aí eles falam assim, nunca ouvi isso, pastor. Sabia disso não. Mas não guarda, não estuda, não conhece. O que o diabo quer fazer hoje com as pessoas é o quê? Arrancar o conhecimento. Arrancar a palavra de dentro de você. Porque se ele arrancar a palavra de dentro de você, arrancou tudo. Acaba tudo. 13 lições que aprendemos com Noé. Vamos lá. Opa, não, eu pulei uma pergunta aqui, ó. Uma característica de Noé. Deus falava com Noé. Gênesis 6:13 fala assim, e disse Deus a Noé, ou seja, o próprio Deus falava com ele. É possível Deus falar com você hoje? É. É, né? Abre lá em Amós. Olha que livro bem suave. Você nunca leu Amós, vai ler hoje. Amós 6:13. Opa, 3:7. Amós 3:7. Pastor, onde fica esse livro? Aí na sua Bíblia, irmão. Perto do Bacuque, aquela galera lá, Obadias, Joel, Ezequiel. Nem sabia que tinha nome aqui dentro. Depois de Joel, vai que você acha, Uai? Você vai até ler esse versículo para nós. Amós 3:7. Força que a sua Bíblia tem. Depois de Joel, lá no finzinho do Antigo Testamento. No finzinho do Antigo, antes de João. Amós. Quem já leu o livro de Amós? Maria já leu. Amós 3:7. Vocês falam muito esse versículo, vocês só não sabiam onde fica. Você não achou também, né? Amós 3:7. 3:7. Deu uma gincana bíblica. Quem achar primeiro vai ganhar prêmio. Achamos, pastor? Ô, Glória, achou. Lê, estreia o Amós aí na sua Bíblia, vai. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A gente sempre fala isso. Deus não faz nada sem avisar aos seus servos. Por que que Deus falou com Noé? Porque Deus não... Irmãos, toda luta que você vai passar, Deus vai te avisar. Você fica em paz. Ele vai dar um jeito de você saber, ele vai te dar um toque, o Espírito Santo vai colocar algo no seu coração, você vai dar aquela sentida no ar, você vai falar, tá vendo um negócio aí. Tanto quanto luta, como bênção. Fala, Maria Borges. Na minha Bíblia, diz assim, antes do castigo, eu aviso pelos meus profetas. Fala de castigo na tua? Uhum. Como que fala? Lê de novo, porque o microfone está baixinho. Antes do castigo, eu os aviso pelos meus profetas. Antes do castigo, ele avisa. Irmão, sempre que você for disciplinado, você vai ser avisado. Deus é igual pai, né? Ele é pai mesmo, literal. O pai não avisa, eu vou te bater, vou te pegar, vou arrancar teu couro.
Assim é Jesus, assim é Deus na nossa vida. Pode chegar em casa nas conversas. Deus é assim, fala, vou te pegar. Lá em casa nós conversamos desse jeito. Porque ele não vai fazer algo que você não está avisado. Aí você vai estar apanhando de Deus, ele vai, ai, o que está acontecendo? Ele fala, desentendido, não é? Ele não pega ninguém de surpresa. Ele avisa, ok? 13 lições que a gente aprende com Noé. Primeiro, pontualidade. Imagina comigo, gente, se o Noé ele não fosse pontual para fazer a arca. Tinha acontecido com ele, Alisson? Ele ia morrer no dilúvio, né? Eu morrer. E aí eu quero que vocês reflitam nisso. Será que você tem sido pontual com as suas coisas? Será que você está sempre preparado? Porque o que é uma pessoa pontual? É uma pessoa que está preparada. Noé era uma pessoa preparada. Deus falou assim, ó, faz a arca, ele foi lá e fez. Quando teve o dilúvio, deu tudo certo porque estava pronto. A gente não pode ser aquelas pessoas que é pego desprevenido. Isso em tudo na nossa vida, tá? Isso é um princípio da sua vida. Porque às vezes se não é pontual na sua vida, você só vai perdendo. Se ele não fosse pontual, ele tinha perdido. Segunda lição, ele sabia lidar com as diferenças. Por quê? Quem que estava com ele na arca, Uai? Estava ele, certamente os animais e o que estava ao redor dele, tipo, a família dele. A família. Só que na família da gente, todo mundo é igual? Não. Todo mundo é diferente. O que ele teve que fazer lá? Ele teve que se dar bem com todo mundo, ele teve que lidar com as diferenças. O que ele nos ensina? Se a gente quer vencer tempestade, a gente tem que saber lidar com diferença. E diferença o quê? Da família. Irmãos, tira esse negócio da sua cabeça que a família vai ser perfeita, que todo mundo vai concordar. Família, e ela ensina uma coisa e é fato, família é ringue. Porque não é brinquedo, são pessoas diferentes, trazendo muita bagagem, testando aí nossos 70 vezes 7. Então, vamos respeitar, saber lidar com isso. Se o outro não se encaixa, põe na mão de Deus e vai fazendo a sua parte, porque Deus não deixa nada a desejar. Terceira lição de Noé, ele tinha visão, para quê? Para chegar no topo. Imagina se ele não acreditasse no que Deus estava falando com ele e não tivesse visão para fazer a arca. Ia ter naufragado todo mundo. Então, quer vencer, quer aprender com os homens de Deus? Você tem que ter visão do teu futuro. Às vezes fala, eu vou viver um dia de cada vez. Ok, mas você está planejando o futuro? Você está com uma visão no seu futuro? Quarta lição que ele ensina. Não enterre os seus dons. Temos muitos dons que às vezes não sabemos extrair, né? Noé, ele tinha o dom do quê? De construir. E se ele não valorizasse isso nele? E eu vou fazer uma pergunta para você refletir, porque o ensino bíblico ele também é uma ministração na nossa vida pessoal. Eu quero que você pense nos seus dons e eu quero que você se responda para você mesmo. Será que você valoriza os seus dons? Seus pontos fortes? Porque às vezes você acha que aquilo que Deus te dá é insignificante. E aí você mesmo se desvaloriza. Imagina se Noé olhasse para ele e falava assim, não sou capaz de fazer isso não, isso aqui qualquer um faz, não fizer. Então, tudo que você faz de bom é Deus que te presenteou, é uma dádiva, é um presente. Se valorize. Quinta lição, ele tinha compromisso com o resultado. Né? Imagina se o Noé parasse na metade do caminho com a arca. Então, eu vou dar aquele recadinho do Espírito Santo para você hoje. O que você começou e não terminou na tua vida que você tem que terminar? Porque quer vencer como os homens de Deus, tem que obedecer os princípios. Quais? Ter comprometimento. Tem gente que começa a ler um livro e não termina. Começa um tratamento médico, não termina. Começa a tratar dos dentes, não vai, porque parou de doer, não vai mais. Irmãos, nós somos cristãos. A gente tem que começar uma coisa e ir até o fim. Tem gente que começa um curso e não dá finalidade.
porque não é comprometido. E isso é algo espiritual, porque você quebra um princípio espiritual. Nem se você tiver que dar teu sangue ali, vai, termina e vence esse negócio em nome de Jesus. Sexta lição dele. Ele era excelente, e isso fazia ele próspero. Imagina se o Noé constrói uma arca meia boca. Aquela arca bem mal feita, assim. Porque às vezes tem coisas da nossa vida que a gente não põe excelência. O que é não colocar excelência? Não fazer bem feito. A gente fala, hoje eu vou passar por cima mesmo. Imagina se o Noé tivesse passado por cima, fizesse uma arca mais ou menos. Todo mundo Pastor, comprometido. Fala, uai. Quanto tempo Noé construiu a arca? 120 anos de excelência. Jesus, ele é persistente mesmo. Persistente, nós vamos falar disso depois. Persistente, excelente por 120 anos. Porque tem gente que começa bem, e isso eu trago principalmente no ministério, questão ministerial. Gente que começa na igreja é uma bênção, né? Você fala, nossa, olha que bênção, resposta de oração. Depois passa um tempo, você nunca mais nem vê o irmão. Você fala, gente, cadê o cometa? Igual o cometa Harley, assim, passa brilhando e vai embora. Boa, foi só cada 4 anos. Isso não é excelência. Excelência é você começar e terminar. Você vê que Jesus só falava que alguma coisa era boa quando ele terminava. Enquanto ele não terminava, ele não aceitava elogio, não. Só elogia quando tiver bom, quando tiver terminado. Então, nós não somos bons quando a gente começa, quando a gente termina. Tem excelência para você ser próspero. 7ª lição de Noé. É uma pergunta. Quem está na sua arca são pessoas leves ou pesadas? Porque ele teve que lidar com a família dele dentro da arca. Se fosse gente pesada, pessimista, o que ia fazer? Não ia ajudar ele a construir. É muito importante a gente observar quem está do nosso lado, se é leve ou pesado. Porque você vai enfrentar a tempestade, às vezes a pessoa vai estar perto, você vai enfrentar dilúvio, às vezes você vai ter que entrar numa tempestade aí, e aí? Se é uma pessoa pesada, o que faz? Fala tanto na tua cabeça que você desvia. Você desanima, você deixa de orar, você deixa de crer, você deixa de buscar, você deixa de ler Bíblia. Eu sempre falo uma coisa na igreja e é fato. Quer ser espiritual? Ande com alguém espiritual e ouça pessoas espirituais. Não fica ouvindo gente que não tem nada a ver com a tua fé, que não conhece o teu propósito, que você só vai entrar em barco furado. 8ª lição de Noé. Perseverança. Por quê? 120 anos construindo. Ali no versículo Gênesis 6, versículo 3, fala assim, ó. Porém, os seus dias serão 120 anos. 2 coisas que acontecem. É o tempo para ele construir e é Deus abreviando a vida humana. Porque o homem, depois do dilúvio, não ia viver mais que 120 anos. Deus abreviou. Por quê? Porque ficou muito maldoso. Outra coisa, Noé, quando começou a construir a arca, sabe quantos anos que ele tinha? 500 anos. Um velhinho de 500 anos, meio milênio, pronto para construir 120 anos. Por isso que a gente tem que estar pronto. Fala, Wally. Tem gente com 30 anos quase morrendo, moço. Com 15. As meninas de 15 hoje não aguentam lá varrer um quintal. Fala, Fran. Quantos anos a mulher dele tinha? A Bíblia não fala da mulher de Noé. A Bíblia não fala. Mas devia ser essa faixa ali, 400, 500. As pessoas viviam até 900 anos, né? Eles viviam milênios. Matusalém viveu 900 e tantos anos. Então, seja disposto, seja perseverante. Por quê? E se Deus te chamar para fazer a obra com 500 anos? Ai, pastor, eu morri. Não, 85
É até 120 a contagem agora. Então, até 120, Deus pode te usar muito. Minha mãe tem mais de 60 aí, ó. Para Deus tem mais 60 para ele usar ela aí. Dá para queimar mais 60. Dá para queimar lenha mais 60 anos para Jeová. Mas Abraão não morreu mais velho do que 120 anos? Como? Abraão não morreu mais velho do que 120 anos? Eu não lembro da idade que ele morreu, Fran. Mas depois do dilúvio, a vida do homem foi abreviada. Eu não lembro a idade que Abraão morreu. Deixa eu ver aqui se eu acho. Abraão. Pois eu vou ver. Não tem aqui. Mas foi abreviado. Eu não lembro agora, mas vai estar ali em Gênesis 3, deixa eu ver, 24, 25. Vamos ver. Só para tirar essa pena aqui. Abraão morre. Parto de dias. A Bíblia não fala com quantos anos ele morreu. Deixa eu ver. Não, falou que foi só parto. Aqui, ó. 175 anos. Abraão, 25, 7. 175 anos. Mas hoje você não vê uma pessoa... Bom, hoje eu nunca vi uma pessoa chegar no 120. O máximo que eu vi foi 115. Perversidade. Quanto mais pecado, menos vive o homem. Por que Abraão viveu bastante? Pai da fé, né? Não tinha tanto pecado. Agora, ó, a gente, além de ter pecado, a gente come mal, a gente só come coisa que apodrece o corpo. A gente não cuida do corpo, não faz exercício. Quem faz exercício? Tudo sedentário. A gente não se cuida. Você faz, Tem Lara? gente que começa a fazer academia, essas coisas. Porque E exercício para no meio do é caminho questão também. de saúde. Né? Eu também não faço. Estou falando de vocês, mas eu também estou junto. Se quer me xingar, é para mandar eu fazer exercício. É me bater. Mandar eu tirar o açúcar. É terrível. Mas por que a gente vive menos? Porque a gente não tem. Olha, imagina o que Abraão comia. Bom, para começar, eles não comiam carne, né? Era um povo que nem carne comia. Não, eles não comiam arroz, farinha branca, que é um veneno, açúcar, era tudo mel, era tudo. Então, a dieta deles faziam eles prolongar a vida. A gente já está condenado só no açúcar aqui. Então, essas características de Noé, umas lições que a gente tem que tirar. Nona lição de Noé: não ouça quem não está na sua mesma visão. Porque Noé construiu 120 anos a arca. As pessoas rindo dele, as pessoas falando dele, porque só ele pregava a palavra naquele tempo. Imagina se ele tivesse dado ouvido para as pessoas. Ele não tinha acabado de construir algo que ia salvar a vida dele. Às vezes, sabe por que a gente não constrói nada? Porque a gente ainda dá muita moral para os outros. Sabe por que às vezes que você não coloca coisas conclusivas na sua vida? Porque você ainda se importa com o que os outros estão falando. Então, para de dar ouvido para quem não está no propósito. Ah, mas vão me chamar disso, deixa chamar. Vão falar aquilo, deixa falar. Porque na hora que Deus quiser operar na tua vida, na hora que Deus quiser fazer você crescer, você vai ter que ouvir só a voz de Deus e de ninguém mais. Porque o que Deus pede para nós, em particular, são coisas absurdas. Você que já viveu experiências com Deus, você sabe que às vezes Deus pediu coisas para você fazer que uma pessoa descrente não ia concordar. Só que quando você obedeceu, o que aconteceu? Deus te abençoou. Então você não tem que ouvir todo mundo. Tem que ouvir a voz de Deus, senão você não vai construir nada. 10.
A paixão vale mais do que a experiência. Sabe por que Noé construiu uma arca? Porque ele era apaixonado por Deus. Ele tinha tanta paixão naquela missão que ele começou a construir. E eu vou falar algo meio confrontante, às vezes, para a tua alma hoje, mas eu vou precisar falar isso. Sabe por que às vezes você não muda de situação? Porque, na verdade, não tem paixão o suficiente para te motivar a sair disso. E quando você quer de verdade, quando você ama o que você faz de verdade, você coloca força, empenho, você não vê barreira, você passa por cima de tudo e você constrói seu sonho. Sabe por que a gente não sai daquela inércia da nossa vida? Porque a gente sempre coloca os obstáculos. Mas começa a olhar para os seus desafios com paixão. Fala, não, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de situação, eu vou mudar de história, eu vou construir, eu vou crescer, eu vou vencer. Ninguém te para. A única pessoa que te para é você mesmo. Não é o diabo, não são as pessoas, mas é você que se limita. Tem coisas que eu começo a estudar, eu olho e falo, meu Deus, eu não vou dar conta. Só que aí dentro de mim eu falo, mas eu tenho vontade, então eu vou dar conta. Mas estou tentando aprender hebraico. Faz um ano. Aprendi o alfabeto. Malemar. Mas eu falei, eu vou aprender, tem gente que fala. Por que eu não vou saber falar Hashem, Alan, Vou saber falar e vou saber por quê. O dia eu falei, consegui falar, na hora que o professor foi falar de volta, não soube nada que ele estava falando. O que esse homem está falando? Será? Mas eu vou ainda entender o que ele fala em hebraico. Por quê? Não é impossível. Quem me limita sou eu mesmo. Você pode vencer, você pode sair dessa situação, você pode mudar de vida, você pode construir. Por quê? Olha a 11ª qualidade de Noé. Ele tinha uma missão. Quem tem missão, constrói. Quem não tem uma missão, não constrói nada. Será que realmente você tem uma missão? Será que você tem um propósito? Porque se você não está construindo, é porque você não tem um propósito de vida. Não está sonhando, não está... Ele só construiu porque ele tinha uma missão. Então, se a gente tem uma missão, a gente tem que construir um legado. Como que as pessoas vão lembrar de você? Eu lembro, quando eu vim para cá, quando eu casei com o pastor, veio um pastor na igreja, e quando eu casei com ele, a gente confrontou muito. O primeiro ano de casamento foi terrível, porque eu orava para ir embora todos os dias. E veio um pastor na igreja, ele falou assim, Deus ouviu a tua oração. Deus vai levar vocês daqui. O pastor Maico Efraim, lembra a avó do Maico? Efraim, pastor do Cavaco? E ele falou assim, ó, Deus ouviu a oração da tua mulher. Ela quer ir embora dessa cidade. Aí o pastor Maico chamou ele em casa em particular, ele falou assim, ó, Deus vai te levar para outra cidade, vai levar o teu esposo, só que você vai sair daqui sem construir uma história. E as pessoas vão dar graças a Deus que você foi embora. Aquilo foi um choque, assim, na minha. Falei, credo. Falei, mas eu não quero também sair assim, quero que eles tenham saudade. Ele falou, não, você não construiu nada. E aí eu entendi que eu estava querendo fazer um propósito. E eu não estava construindo nada. Quando eu entrei no propósito de Deus, eu falei, não, peraí, então eu preciso mudar. Eu era terrível, eu chegava na igreja emburrada, bicuda, eu brigava com os irmãos, eu era meio pancada. Aí eu entendi qual que era a minha posição, qual que era o meu chamado. Eu falei, não, eu quero construir uma história, eu tenho uma missão nessa cidade. Eu quero ser lembrada. Mas eu não quero ser lembrada que a pessoa que foi embora e deram graças a Deus. Eu quero que os irmãos chorem se um dia eu for embora. Um dia eu morrer, eu quero que eles... Quero choro, sim, gente, pelo amor de Deus. Se você está indo embora, você fala, graças a Deus. Foi tarde. Deus me livre. Falei, não, vou construir uma história. Hoje, o que eu faço aqui? Comprei uma terra no cemitério, porque eu vou embora daqui? Não vou. Aí eu olho e falo, Deus, obrigado por não ter ouvido a minha oração, me ajudado a mudar. Por quê? Quem tem uma missão, constrói. Você tem que construir um legado. Como que as pessoas vão lembrar de você quando você morrer? Vão lembrar de você como uma pessoa boa. Ah, você lembra da Fran? Chata, né? Estranha, né? Brava. Isso é ruim. É coisa que a gente tem que melhorar. É
coisas que a gente tem, isso nós construímos, não são as pessoas. Então, Noé construiu porque ele tinha uma missão. 12ª característica de Noé. Egoísmo gera isolamento. Generosidade gera generosidade. Wally, você acha que o Noé construiu a arca sozinho ou com alguém? Com alguém, né? Teve muita ajuda aí, porque Muita ninguém consegue ajuda, fazer né? nada sozinho. Quem que você acha que ajudou ele? Ah, primeiramente, né, ele seguiu a voz de Deus e foi fazendo o que Deus ia mandando, e a família dele ajudou muito. A família. Porque a família era a única que acreditava na missão dele. Entenda que a gente não constrói nada sozinho. E na hora do pega, quem que fica? É a família. Na hora do meus pega aqui, eu tenho 2 pessoas. Ivana de Almeida e Maria Borges. E a Maria Borges vem como tá. O bracinho vem com o bracinho quebrado, com a perninha quebrada, com a coluninha doendo, mas vem. Porque na hora do pega, a gente não tem ninguém. Porque a gente não constrói nada sozinho. Por que que ele teve salvação de Deus? Porque ele também foi generoso, ele construiu algo para as pessoas se salvar. As pessoas não quiseram, mas ele construiu. Lembrando que essa arca, ela simboliza a igreja, viu? O significado da arca, a arca, ela simboliza a igreja, porque é o lugar onde nós somos salvos. Por isso, queridos, tenha honra, tenha amor pelos seus pastores, tenha amor pela obra que você está, porque é o lugar que você foi salvo, é onde você se alimenta. Se um dia, porventura, você desejar sair da igreja, você não estiver crescendo naquele lugar, que aquele lugar não for mais um lugar de propósito, peça a bênção, saia pela porta da frente, porque ali é uma arca, um lugar que você foi salvo, você comeu ali, você ceiou ali, você foi liberto ali. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que sair de cabeça erguida pela porta da frente. Honre as pessoas que estão liderando aquela arca. Porque se não tivesse aquelas pessoas, por pior que seja, você estaria onde? Então, tenha gratidão, isso é generosidade, isso é gratidão. 13ª característica de Noé. Continue avançando. Ele não parou de construir nem um dia. 120 anos, todos os dias trabalhando. Se ele trabalhou direto e reto 120 anos para construir algo que ia salvar a família dele, por que você para na metade do caminho, frente? Para de orar, para de jejuar, não completa o propósito, não pega firme no negócio, sempre para na metade do caminho. Deus não abençoa pessoas que não perseveram. Deus abençoa pessoas perseverantes. Às vezes você vai vencer, sabe como? Na teimosia. Na teimosia. Meus filhos me vencem na teimosia. Eu falo para eles, vocês vão vencer muito na vida. Eles são tão teimosos quando eles querem uma coisa que eles não desistem. Pode passar a hora, o dia que for, eles não esquecem, eles ficam lá martelando. Eu falo, filhos, vocês têm que levar tudo isso para o mundo espiritual. Porque vocês vão vencer. Vocês vão orar tanto, tanto, que Deus vai atender. Porque vai escutar a vozinha, vai falar, deixa eu dar a benção, não aguenta. Então, a gente tem que ser perseverante, continuar avançando. Então, a arca demorou 120 anos para ser construída. Com o quê? 2 materiais. Cipreste, olha que nome estranho, cipreste e betume. Está lá em Gênesis 6,14. Vamos ler. Faze para ti, isso é Deus falando, faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Ele usou só 2 materiais. O cipreste, que é uma madeira. Que tipo de madeira que é? É uma madeira que não importa o que acontece, ela não muda o interior. O cipreste é uma madeira que pode fazer frio, calor, pode ter vento, pode não ventar, pode ter água, pode não ter água.
pode até queimar o solo, que ela não tem nenhum reflexo das influências externas. Porque nada que acontece do lado de fora atrapalha o que acontece do lado de dentro da madeira. Por que Deus escolheu essa madeira? Para nos passar uma mensagem. Deus trabalha com pessoas que não são mexidas pelo ambiente. Às vezes Deus vai colocar você em lugares, em situações que vai ventar, vai ter frio, vai ter calor, vai ter fogo, vai ter incêndio. Mas o que isso tem que acontecer dentro de você? Não te alterar. Essa é a mensagem de Deus quando ele vai construir a arca. É um material que, independente do ambiente, é o mesmo. Será que algum ambiente aí te deixa transformado? Será que quando o familiar fica perturbado, isso mexe com o seu interior? Será que quando Deus te dá uns não, será que isso mexe com a madeira que está aqui dentro? Por quê? Não é o tipo de material que Deus usa. Deus usa pessoas que são o quê? Ponta firme. Por isso que eu falo, irmãos, uma coisa, direto e reto, aprenda a ser resistente. Eu sei que às vezes é muito difícil a situação que a gente passa, que a gente não espera, mas aprenda a ser resistente. Quando o mundo espiritual te observar, você é resistente, que você não deixa nenhuma situação te afetar, te desmotivar, você começa a vencer. O outro material que ele usou foi o quê? Betume. Betume é tipo de um piche. Era um tipo de um petróleo que eles usaram para colar a madeira, né? Esse betume significava que ia cobrir e ia proteger a arca. Então, essa palavra, quando a gente vai procurar no original, é uma mesma palavra sobre perdão, cobertura dos pecados. Qual que era a mensagem de Deus? Entra na arca, que eu vou cobrir, eu vou te proteger, eu vou apagar os seus pecados. Aonde que a gente recebe perdão pelos nossos pecados? Quando a gente vai para a igreja, aceita Jesus, começa a ter uma vida com ele. Por isso que a arca, ela simboliza a igreja, por isso que a arca, feita com betume, tem aí o significado de cobrir, de perdoar, de proteger, de apagar os nossos pecados. Lembrando. Pastor, Oi, pode falar. ainda existe algum vestígio dessa arca? Existe. Acharam essa arca, eu esqueci a cidade. Mas acharam pedaços dessa arca. Depois eu vou postar, eu vou mandar para vocês, eu vou achar o link da matéria e vou postar. Os arqueólogos acharam a arca. Existe. Ela ficou no Monte Ararat. Porque imagina uma chuva que cobriu os mais altos montes. E ela parou num monte, bicadinha lá no monte. As dimensões da arca. Ela tinha 135 metros de comprimento. Grande, hein? Não era pequena, não. Opa. Enorme. 135 metros de comprimento. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Ela era bem grande. Porque tinham 47.200 animais lá dentro. Só animais, hein? 47.200 animais. Porque foram de par em par. Né? Lembrando que nessa época, os bichos não comiam os bichos. Né? Eles eram herbívoros. Imagina. Até os bichos eram santos. Até os bichos eram, né? Deus é tão. Você viu como que Deus é detalhista? Deus preservou até os bichos, para depois eles voltarem. Quer ver? Abre lá na tua Bíblia, no versículo. Deixa eu achar aqui dos bichos. Gênesis 9:4. Você vê quando os bichos começam a ser carnívoros.
os bichos e o homem, né? Começa aí, ó, ser carnívoro. A carne, porém, com a sua vida. Ó, vamos ler no 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso favor sobre todo o animal da terra, sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e sobre todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Aqui Deus está deixando eles comer carne. Ó. Tudo que vos tenho dado, como a erva verde, também comei. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, aqui é onde Deus permite o homem comer carne. Porém, não carne com sangue. Como chama aqueles trem com sangue lá? Ouriço, chouriço, ouriço. Ouriço é um bicho, né? Chouriço. Quem que come esse chouriço? Não come, então, mais não. Se você ficou até agora sem comer, você continue sem, tá? Sangue não pode comer. Sangue é vida. Ai, você gosta de uma carne mal passada, berrando. Não, não. Come um trem meio assado aí, você não pecar. Sangue é vida. Mas aqui depois do dilúvio, que Deus permitiu o povo comer carne. Duração do dilúvio. Quantos dias que durou o dilúvio, Alisson? Tá Ajuda aí, ó. Vai, vó. Esqueci. Ah, eu sabia, mas já esqueci. Eles entrou e saiu da arca quanto tempo? Fran? De 1 ano? 1 ano e 6 dias no total. Porque, ó, choveu 40 dias e 40 noites. Gênesis 7:12. Ó, vamos lá. Gênesis 7:12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Só de chuva. Depois desses 40 dias, foram 150 dias das águas subindo. Porque as águas choveu. Só que a chuva que choveu lá foi diferente, porque fala que romperam-se as fontes, né? Deixa eu achar aqui onde fala que rompeu as fontes. Aqui, ó, no versículo 11, 7:11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Olha só como que foi a chuva. Eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Tem melhor. Compartilha. Pá, tá. Aqui. Olha só como que foi. Aqui é a terra, ó. Centro, a terra em Gênesis, antes da Torre de Babel, ela não tinha continente. Era como se ela fosse dividida ao meio, ó. Terra seca de um lado, todo o continente só de um lado e o mar do outro, tá? Não tinha continentes, era assim, era uma terra só, metade terra, metade mar. Só que quando teve o dilúvio, veio água de cima, águas de baixo, águas do abismo, ó. Veio água lá dos 4 cantos da terra, veio chuva, tinha as águas do mar aqui dentro, mas veio as águas do abismo, águas do mundo espiritual, vieram para o dilúvio. Por isso que teve tanta água que inundou toda a terra, ok? Foi assim que aconteceu. Olha aqui no outro. Deixa eu mostrar aqui o outro slide para vocês. A arca, ó, como salvação de Deus, coloquei aqui. Deus fechou a porta por fora
Não foi Noé que fechou, tá? Foi Deus que fechou a arca. Por quê? Para simbolizar a salvação. A arca não tinha motor, não tinha esse timão aqui, não tinha direção, não tinha leme, para mostrar o quê? Que a salvação é uma obra de Deus. O que as pessoas têm que fazer? Entrar. O que o homem tem que fazer para ser salvo? Entrar na igreja, aceitar Jesus, a arca como igreja. Ninguém aceita Jesus em casa, né, gente? A gente tem que concordar isso. Todas as pessoas que têm uma vida com Deus, ela tem que entrar na arca. Porque fora da arca não tem salvação. Fora da arca é só dilúvio, ó. Entra dentro da arca, aceita Jesus para quê? Para viver uma vida direcionada por Deus. Porque a arca não tem timão, não tem motor, não tem leme. O homem só tem que chegar, entrar e perseverar. Essa é a nossa vida espiritual. Depois eu vou compartilhar esses slides com vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, choveu dos 4 cantos da terra. Teve chuva e se abriram as fontes, né? Gênesis 7:24 fala que durante 150 dias as águas subiram. Olha lá, Gênesis 7:24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então, 40 dias mais 150, a gente tem que ir somando, tá? Depois, para essas águas baixar, quantos dias? 74 dias. Gênesis 8:5. Vamos juntar o quebra-cabeça. E foram as águas vindo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então, choveu 40 dias, água subindo mais 150 dias. Depois de mais 74 dias, foram que as águas foram descendo. Depois, quando as águas desceram, Noé esperou mais 40 dias para mandar um corvo, para ver se tinha lugar seco. Onde está? Gênesis 8:6. Gênesis 8:6 e 7. E aconteceu ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Soltou um corvo que, indo e voltando até as águas, se secaram sobre a terra. Então, ele soltou o corvo não deu muito certo para ele. Depois desses 40 dias, ele esperou mais 7 dias e soltou o quê? Uma pomba, Gênesis 8:8. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado sobre a face da terra. Só que também não deu muito certo. Esperou mais 7 dias, Gênesis 8:10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Né? E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e arrancado uma folha de oliveira no seu bico, conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Grifa aí esse oliveira na tua Bíblia, porque a oliveira ela simboliza o azeite, a unção. O que isso significa? Só permanece depois de um dilúvio quem tem azeite, quem tem unção. Isso é a revelação de Deus na nossa vida. Sabe por que você aguenta os dilúvios da tua vida? Você tem unção, tem azeite sobre você, sobre a tua cabeça, tem óleo fresco. Depois o Noé esperou mais 7 dias. Olha que homem paciente, gente. E soltou a pomba pela 3ª vez. Gênesis 8:12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas ela não voltou para ele. Aí você fala assim, aí ele saiu da arca. Não, ele esperou mais 29 dias. Para quê? Para Deus abrir a arca. Não foi ele que abriu, foi Deus. Se foi Deus que colocou, Deus abre. Não é Deus que vai vir nos buscar? Dessa forma com Noé. Gênesis 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ele tirou um tetinho para dar uma olhada como estava o esquema lá. Mas Deus tinha
tinha permitido, Deus já tinha dado o aval para ele. Aí você fala, não, pastor, agora que ele foi lá ver, agora ele saiu. Não. Mais um tempo de espera, 57 dias. A terra tinha que estar seca. Não, você imagina a ansiedade dessas mulheres lá dentro? Vendo a pomba voltar, a pomba aí, o corvo sumir. Vendo, não, tá seco, vamos agora. Eu falo, não, eu ia morrer do coração lá. Eu ia falar, vamos nadando no resto que falta. Eclesiastes 3:3. Há tempo para todas as coisas. Porque não dá ansiedade, só de ler dá ansiedade. Imagina esse povo lá, gente, esperando. Sorta a pomba, volta a pomba. Vem essa pomba com gás seco. Depois a pomba não vem. Fala, não, agora vai, não. Vamos tirar a cobertura. Não, tá tudo seco. Não, mas não é a hora. Esperar mais 29 dias. Tá, agora tá tudo seco. Não, mas é mais 57. Para quê? Para ter a terra seca. Gênesis 8:14. E no segundo mês, no 27 dias do mês, a terra estava toda seca. Aí ele saiu. O que ele fez primeiro quando ele saiu da arca? O que vocês acham? Além de dar um glória e aleluia? Vai, Fran. Levantou algum altar? Ofertou. Primeira atitude do Noé quando sai da arca. Ofertar. Onde está aí? Gênesis 8:20. 8:20. Tá. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. O que Deus fez com essa atitude de Noé? Gênesis 8:21. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Capítulo 9, versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: eis que estabeleço com você um concerto, e com a vossa semente. Com toda a alma vivente, essa semente haverá. Convosco estabeleço o meu concerto, que esta terra não será mais destruída pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: esse é o sinal do meu concerto, que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente, por gerações eternas. O meu arco eu tenho posto nas nuvens. Este será o sinal do concerto da minha aliança. Quando Noé oferta, faz a primeira atitude dele, que Deus faz, derrama uma bênção. Princípio, pegue isso no teu coração. Toda oferta libera uma bênção na tua vida. Toda. Tudo que você já ofertou no reino de Deus não é desapercebido. Mesmo que, se algum homem de Deus, mulher de Deus, se intitulou e usou de má fé com aquilo que você ofertou, essa pessoa vai prestar conta diante de Deus, mas a tua oferta não foi perdida. Porque Deus estabeleceu um princípio de bênção e de aliança. A bênção de Noé, qual que foi? Vamos ver lá, capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé, a seus filhos, e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A mesma bênção de Adão, né? E aí Deus fala o que para ele? Vocês podem comer a carne, vocês podem comer a relva. Vai no versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A mesma bênção de Adão, Deus derrama sobre Noé, depois que ele oferta. Quem que povoou a terra? Adão e a mulher e os filhos? Não, depois. O Adão morreu, depois de Noé. Noé, a mulher e os filhos? Não, Maria Bossa. Quem povoou a terra?
filhos dele. Os filhos dele. As nações começaram com os filhos de Noé. Gênesis 9:18. Os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e eles povoaram a terra. Semana que vem a gente vai estudar como que aconteceu o povoamento aí da terra. Qual que era a profissão de Noé, Lenice? Lenice está quietinha, mas vou mexer com ela. Qual que é a profissão de Noé? Noé era carpinteiro? Não. Não. Carpinteiro era o Agricultor. José. Agricultor. Agricultor, vamos ver lá? Gênesis 9, 20 e 21. Vamos ver a profissão do Noé. Só porque o homem construiu a arca, o Alisson já deu a profissão de carpintaria para o homem. O Alisson, eu não acredito. Carpinteiro. Profissão, carpinteiro, obras, arca. Mas não era, viu, Alisson? Vou te provar na Bíblia, Gênesis 9, 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Ele era lavrador. Ó, 21. E bebeu do vinho e embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda. Ele, além de Eu plantar, vi, ele bebeu. pastora, na novela essa parte Você viu? É o do Noé. vinho. Mais louco que Vi, nada. dormiu pelado, né? Dormiu pelado. Dormiu Ele nu. abriu o gancho. É. Os filhos acharam ele pelado. Acharam ele pelado e racharam o corpo do Noé pelado. Eu não liga essa parte. Mas a profissão dele era o quê? Agricultor. O trabalho dele era uma bênção, sim ou não? Sim. E por que se tornou uma maldição? Porque a Bíblia fala que Noé se embebedou. Se era uma bênção, por que virou uma maldição? Porque o filho, O quando filho? ele... Não. Daí é destemperança. A bebedeira nele fez ele não ter temperança. O que é o quê? Moderar. Tem gente que o serviço é uma bênção, mas faz do serviço um Deus. E aí valoriza o quê? Serviço, dinheiro. Troca as coisas de Deus por causa de serviço. Gente que chega em mim e fala assim, pastor, arrume meu serviço na hora do culto. É de Deus? Eu falo, não, é de capeta. Porque a tua primazia é cultuar. Se algo vem na tua vida que rouba você, rouba o teu horário, o teu tempo de adorar a Deus, de buscar a Deus, isso não é bênção na tua vida. Isso é uma porta que vai te levar para uma maldição. Porque isso aí depois vai virar algo primordial. Vai ter que negociar com Deus. Deus não pede o segundo lugar. Ah, pastor, mas tem gente que trabalha em períodos. Mas quando você é roubado e você faz uma escolha, tem gente que escolhe, né? Coloca serviço na frente de tudo. Tem gente que coloca carro na frente de tudo, coloca família na frente de tudo. E não é a prioridade é Deus. Tudo que você coloca destemperança vai se tornar uma maldição. Tudo que você colocar em primeiro lugar na sua vida vai se tornar uma maldição. Qual que é a porta que ele abriu? Bebendo demais. Maldição. O caso dele teve uma consequência. Olha lá, Gênesis 9, 24. É bem onde a Emerra riscou a minha Bíblia. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos. A destemperança dele abriu uma porta do quê? De maldição para uma descendência.
Se ele não tivesse bebido, ele não tinha ficado pelado. Se ele não tivesse ficado pelado, o filho não tinha rido dele. Tem teólogo que fala que o filho abusou de Noé, teve relação sexual. Eu discordo, porque a Bíblia não menciona isso. Fala que viu a nudez. E isso, biblicamente falando, é uma falta de respeito. O que pode ter acontecido? Ele viu o pai pelado e zoou pra caramba. Respeito. E o que o Noé faz? Lança uma maldição. Fala assim, você vai ser escravo dos seus irmãos. Você vai se tornar uma nação escrava. Culpa de quem? Do Cã? Não, culpa de Noé. Se ele não tivesse bebido, não precisava ter amaldiçoado o filho. A culpa sempre vai acontecer. Pastor, foi bem assim como você disse que aconteceu na novela. Eu assisti. Ele viu a nudez do pai. Eu discordo dessa possibilidade de ele ter tido relação sexual. 9% só da bebida. O que aprendemos com a vida de Noé? 36? Primeiro, não mostre... Opa, tá ligado. Não mostre a sua nudez para todo mundo. Irmãos, tem gente que é um livro aberto. Irmãos, aprenda a fechar tua boca. Por que você quer contar detalhes da tua vida para os outros? Você não precisa ser um livro aberto. Ai, é que eu sou transparente. O que os outros têm a ver com o teu sonho? Se preserva. Não é todo mundo que tem que conhecer suas fraquezas, suas nudezes, seus problemas. Para de dar informação para quem não vai te ajudar. Vai te ajudar? Aí você fala, se não vai te ajudar, então não mostra sua nudez. Principalmente suas fraquezas. Tem gente que fala, às vezes, dos seus problemas, das suas fraquezas, dos outros, e na primeira oportunidade a pessoa joga na cara. Aí eu te ajudei quando você estava assim, porque você é assado, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Para. Não mostre sua nudez. Segundo, a tua palavra de autoridade tem poder. Sabe como que Noé amaldiçoou a Cã com a boca? A palavra tem poder. Então, é uma guerra que eu também travo, viu? Não é que eu sou perfeito, não. Mas a nossa guerra hoje é mais com a nossa língua do que com o diabo. Porque às vezes o diabo coloca palavras na nossa língua. E ao invés do diabo fazer, a gente fala que o diabo quer fazer. Então a gente tem que se segurar, porque existe poder de abençoar, de amaldiçoar, de construir ou derrubar. Atitudes impensadas trazem consequências irrevogáveis. Se Noé não tivesse bebido, Cã não seria escravo até hoje. Porque é uma atitude impensada. Irmãos, não tome decisão quando você estiver nervoso, estiver com raiva, estiver na briga, no auge. Não é hora de decidir nada. Brigou, toma um copo d'água e vai dormir. Ora e dorme. Cala a boca. Quando você fica quieto, não briga. Só cala a boca. Tem gente que larga o casamento na hora errada, porque brigou, falou demais, teve uma atitude impensada. E aí faz o quê? São coisas irreversíveis. Tem gente que faz o que não precisa fazer, fala o que não precisa falar. Isso é o quê? A gente aprende com Noé, é um princípio. Não seja impulsivo. Calma, tá nervoso? Calma, espera amanhecer, depois toma a decisão. Fica quietinho, fecha a boca. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar, quero falar das 10 lições da arca. Isso é muito importante para nós. Primeiro, não perca o barco. Pensou, gente, se você estivesse lá tendo a oportunidade de ser salvo e perdesse o barco? Não perca o barco. Tem gente que vive atrasado. Quem que é enrolado aí na vida? De atrasar para os lugares, de atrasar para chegar nos lugares. O Mauro é, né, mãe? Não pode perder o barco. Você é atrasada, a avó roscada? Ou não? A avó chega no horário? Hein, Vonique? Oi?
senhora chega atrasada nos lugares ou a senhora é pontual? Aí eu sou pontual. Não pode perder o barco. Porque perdeu o barco, fundou. Noé falou 120 anos para o povo que ia fazer um barco para o povo entrar. Eles entraram? Não. O que aconteceu? Perdeu o barco. Então, ó, alguém ficar atrasado perto de você, você lembra disso. Não perca o barco. Tem oportunidade, mas você não pode perder. Entrar. Segundo, esteja disposto para entrar no barco. Tem gente que não quer nem entrar no barco. É um princípio sério isso. Porque Noé avisou, não foi falta de tempo, ele avisou 120 anos. O povo não quis, gente, era só entrar. É igual a salvação hoje. É só sentar. Ir na igreja. Por que a pessoa não quer ir na igreja? Aí eles falam o quê? Igreja de crente eu não vai afogar, Praga. Vai afogar. Está dando oportunidade, a arca está aberta. É só... A Lenice ri, mas eu quero, Lenice. Terceiro, planeja o futuro. Gente, não estava chovendo quando Noé começou a construir, viu? Não estava chovendo. Ele começou a construir, não chovia, vinha só o orvalho da terra. Aí, é porque eu não estou vendo chuva, eu vou esperar chover para construir. Tem gente que fala assim, eu vou esperar aposentar para começar a guardar um pouquinho das minhas pirelinhas. Não, guarda já. Guarda as moedas, guarda 10 pontos por mês. Se você guardar R$10 no mês, no final do ano você tem R$120. Dá para você comprar um panetone. Dá. Vem mexer no 13º. R$10 por mês. É pouco no primeiro mês. No primeiro mês é 10, no segundo é 20. Eu guardo dinheiro assim, sabia? Fala, Maria. Nós temos um primo que ele guarda R$1 todos os dias. R$1 por dia. No último dia tem 30 contos no final do mês. Ele, a mulher e as filhas fazem isso. Ah lá. E a gente não guarda. Come até R$1 do outro. Pega emprestado. Pastor, Fala. o pai do Aleph comprou um carro. Assim? Guardando dinheiro assim, dentro de uma caixinha de sapato. Tá vendo? Ó, eu vou tomar liberdade porque ele não é. O pai do Aleph não é crente, tá? Né, vó? Ele não é cristão. E aplica um princípio que eu e você, que conhece a palavra de Deus, não aplica. Aí você fala assim... Por isso que Deus abençoa o ímpio. Por isso que Deus abençoa o ímpio. Porque ele cumpre coisa que eu e você não cumpre. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que começar. Guarda 5 por mês. No final do mês, você vai ter um troquinho. No final do ano. 10. Quarto, mantenha-se em forma. Noé foi chamado para uma grande obra aos 500 anos. Gente, cuida da carcaça. As mulheres, vai no médico, faz check-up, vai no ginecologista. É sério, Maria Lúcia. A gente teve bem. É verdade, você tem razão. A gente tem que falar disso no estudo. Eu não posso mandar as mulheres no ginecologista domingo à noite. Pega mal, a gente tem que falar no estudo. Vai no ginecologista, Verdade. faz um exame do seio. A minha mãe descobriu nódulo no seio de exame de rotina. E graças a Deus deu tempo de socorrer, de cuidar. Por quê? Fazia exames. Faz exames. Exame de sangue. Às vezes uma está com triglicérides. Tem negócio hormonal da tireoide. Vai ver. Homem, 40 anos, próstata. É sério. Eu não sou muito óbvio. Tem que ir. Fazer exame de sangue. O pastor está pegando no pé dele já esse mês, que tem que repetir os exames dele. Por quê? Noé tinha que estar em forma, ia construir. Se Deus te mandar construir com 80 anos, vai estar só o quimba, só o cadáver. Não tenho força, Deus. Não tem porquê. Você cuidou. Aí no postinho. 5. Não dê ouvidos para os críticos. Apenas continue fazendo o que você tem que fazer. Sabe o que a arca me ensina? O que Noé me ensina? Para de ouvir. Continua fazendo.
sexto, por segurança, ande em pares. Tem gente que ama andar sozinho, né? Mas se andar sozinho na rua, se você desmaiar, quem te acode? Anda em dois. Por que entrou 2 em 2 na arca? Para nos ensinar esse princípio. Andar em pares. Sozinho não chega nem. O pastor não anda sozinho. Quando ele sai para fora, ele tem medo de passar mal, ninguém acudir ele, rodovia. Então, ande em pares. Sétimo, quando estiver estressado, flutua por um tempo. Se estiver muito estressado, irmão, para tudo e vai dormir. Dorme que passa. É um ditado verdadeiro. Estressou, dorme que passa, vai passar. Só precisa descansar, flutuar. Tira a cabeça do problema. Quando eu estou muito sobrecarregada, sabe o que eu faço? Paro tudo, pego um monte de pacote de bolacha, pego os filhos e vamos assistir Netflix. E comer igual esmeril. Flutuar. Vamos brisar. Carregar. Oitavo, lembre-se, a arca foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Quem construiu o Titanic foi engenheiro, mas quem construiu a arca foi o carpinteiro, segundo o Alice. O Alice falou que ele é carpinteiro, então ele é. Entendeu? Ai, pastora, mas não, tem jeito sim. A arca foi construída por amadores. Então, não se desvalorize. Nono, velocidade nem sempre é vantagem. O caramujo viajou junto com o leopardo. Você imaginou que lá na arca tinha tartaruga, tinha caramujo, tudo um animal lento junto com os leopardos, com o jaguar? Você quer correr tanto, para quê? Velocidade não é vantagem. Às vezes a gente vê a nossa vida e começa a comparar com a vida dos outros. Tem gente que está lá na frente. Aí você fala assim, ai meu Deus, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não, você não é mortal, você é eterno. Se Deus tem um propósito na sua vida, se você crer, ele vai cumprir antes de você morrer. Acabou. Não interessa se o outro está lá na frente, se o outro venceu, se o outro conseguiu. Calma, Deus tem um tempo para cada um. E o último, para a gente finalizar, não importa a tempestade. Quando você está com Deus, sempre tem um arco celeste te esperando. Então, não importa o que a gente faça hoje, Deus faz aliança conosco, sempre tem um arco, sempre tem algo novo nos esperando, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Semana que vem eu vou mostrar os gráficos, a gente vai continuar na nossa aula. Tem uns gráficos que eu quero mostrar para vocês e explicar sobre a civilização dos povos. Para quê? Para a gente entrar na Torre de Babel. Torre de Babel é um ensino poderoso, princípios poderosos, em nome de Jesus. Vamos tirar nossas selfies. O pessoal aí vai ativando as câmeras. Pastora, Oi. eu queria agradecer pelas orações. Amém. Eu fiz o exame de Covid, deu negativo. Glória a Deus. Aí eu fiz o raio-x do tórax também. Tá limpinho meu pulmão, graças a Deus não tem nada. Glória a Eu Deus. quero muito agradecer a Deus pelas suas orações, né? E a Deus Amém. por tudo ter dado certo. E a minha sobrinha Scarlett fez 3 exames do Covid e os 3 negativos também. Glória a Deus, obrigada. Graças a Deus, eu agradeço pelas Deus. orações. Amém. Lembrando que domingo é ceia do Senhor, comemoração dos Dias das Mães, não falte do culto. Gente, quem puder, ativa as câmeras, vou tirar nossa selfie. Nossa, vou brincar. Vou poder porque a Nenê tá mamando aqui, tá? Ah, tá, Fran. Vai aparecer sua fotinha. Sorriso, digam sim, Maria. Deixa eu esperar a Maria se ajeitar. Vou printar. Vai, Maria, se ajeita, senta, tá correndo. Olha lá, irmão, correndo contra o tempo, ó. Ô, Glória. Bora. Sorriso.
E depois eu vou postar vocês lá. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, eu quero te louvar por este povo, te agradecer por este tempo, te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Eu peço que o teu Espírito continue ministrando sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem a gente continua aí sobre as civilizações, vamos estudar mais um pouquinho dos gráficos de Noé, vai ser bênção na nossa vida. Gente, fica com Deus, um beijo no coração, tchau, até mais.